Bom dia, Brasil. Bom dia, bom dia, bom dia. Desejo a você o que é de melhor na minha companhia. Só um minuto, turma. Só um minutinho, tá? Só um minuto, tá, turma? Bom dia. Vamos lá. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria. Gente, nós vamos falar de um resumo de Noite na Taverna, tá? Que é o livro paradidático. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva acorda a natureza mais louça. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecerá ao menos se eu morresse Emudecera, amanhã. tá, gente? Ela fala... Esse poema é provavelmente o único contato que você teve com a obra de Álvares de Azevedo, o nosso poeta ultra-romântico, que marcou toda uma geração, mas que... Gente, aqui nós estamos no mal do século, tá? A segunda geração romântica, ultra-romantismo, que é subdividido em literatura gótica, né? Por isso, essas nuances de egocentrismo, de morte, valorização da morte, tá? E nós, hoje em dia, vemos muito rapidamente, em algum momento do ensino médio, geralmente com esse poema, talvez algum outro, e um breve resumo biográfico bastante sem graça de uma vida que, na realidade, foi intensa e que inspirou gerações depois dele. Hoje, começando de vez a nossa série Medo Imortal, vamos falar sobre o mais antigo de todos os patronos da Academia Brasileira de Letras, Álvares de Azevedo. 20 anos
muito bem vividos, que deixaram uma marca incomparável na nossa literatura. A moça disse pra outra, com esse eu não me arrisco, pois ele estuda direito no Largo de São Francisco, pois ele estuda direito no Largo de São Francisco. Vamos começar então. Eu estou muito entusiasmada de poder trazer para vocês esse escritor tão importante numa de suas obras menos conhecidas, que é a antologia de contos Noite na Taverna, publicada póstumamente em 1955. Álvares de Azevedo, vale lembrar, morreu em 1852, um pouco antes de completar 21 anos de idade, então ele não tinha como ter tido ideia da importância e da influência desse seu livro sobre gerações de jovens e adolescentes durante o século XIX. Tudo envolvendo a biografia desse homem, desse rapaz. Envolve mistério, lendas. Ele nasceu na cidade de São Paulo em 1831. Claro que existe uma lenda a respeito disso. Dizem que a mãe dele deu à luz a Álvares de Azevedo, que se chamava Manuel, tá? O apelido dele entre os amigos era Maneco, mas a gente conhece como Álvares de Azevedo. Dizem que a mãe dele deu à luz dentro da biblioteca da Faculdade de Direito, que então era recém-criada. Eu sei, eu estudei lá, eu sei de cor, ela foi criada em 11 de agosto de 1827, por Dom Pedro I. Essas coisas a gente decora no primeiro ano de faculdade. Claro que isso é só uma lenda, a mãe dele não deu à luz a ele no meio da biblioteca, mas é a história que se conta porque ele era idolatrado na faculdade. Eu mesma, que estudei por lá quase 200 anos depois, 180 anos depois, eu via pelos corredores placas, homenagens. Álvares de Azevedo é um grande orgulho daquela faculdade e por muito tempo ele foi um grande ídolo dos estudantes. Ele, apesar de ter nascido em São Paulo, passou a infância e a adolescência no Rio de Janeiro, na corte, onde ficava a capital do Brasil. Ele recebeu boa educação, a família dele era dona de terras, e ao invés de mandar seu filho estudar direito em Coimbra, como faziam antigamente, quando não havia faculdades de leis aqui no Brasil, eles mandaram para a faculdade mais próxima, que ficava em São Paulo, que naquela época, mais ou menos na década de 1840, era uma cidadezinha modorrenta, xixelenta, pequena, provinciana, uma miséria, não tinha efervescência da capital, devia ser um verdadeiro tédio estudar lá, morar lá. Mas isso não impediu Álvares de Azevedo de ter transformado São Paulo à sua maneira. Ele fez amizades, os seus colegas de faculdade viraram a sua família, né? Naquela época não tinha celular para você ficar falando com seus amigos. Então ele precisou criar uma nova família, que foram os seus colegas de faculdade. Ele era popular entre eles. Logo, o seu talento como poeta, como orador, a sua inteligência. Ele era daqueles rapazes prodígio que aprendia línguas, que era muito conquistador, que era muito inteligente. Logo ele se tornou popular e ele chegou a fundar, inclusive, ou participar da fundação de uma sociedade secreta. Essas coisas aconteciam no século XIX. Uma sociedade que ganhou uma fama terrível, a Sociedade Epicureia. Esse nome parece chique, mas na realidade essa sociedade secreta, ela aplicava de maneira equivocada os preceitos do filósofo grego Epicuro, que dizia que da vida nós temos que extrair o máximo de prazer. Ele não estava falando de orgias, bebedeiras, mas era exatamente isso que as sociedades epicureias do mundo afora, sempre formadas por estudantes, acabavam interpretando da filosofia de Epicuro. E, então, essa sociedade existiu, ele fez parte dela, e viveu, sim, histórias de bebedeira, de conquistas, noites em prostíbulos, de tudo que você pode imaginar. Ele foi um rapaz que, sem dúvida, viveu uma vida bastante boêmia. Mas, né, como costumam dizer os moralistas, toda ação gera uma consequência. Esse estilo de vida gera consequências na saúde, e muito jovem, com 18, 19 anos, Álvares de Azevedo foi diagnosticado com a doença que acometia quase todos aqueles de vida boêmia naquela época, que era a tuberculose, uma doença respiratória que hoje a gente cura com antibióticos, mas mesmo hoje, tendo tratamento, é uma doença difícil de tratar. Você tem que tratar, fazer o tratamento direitinho, tal, porque senão a bactéria fica resistente e você morre, doença pulmonar mesmo. Naquela época, então, não havia nem antibiótico, então você tinha que rezar para o seu corpo ser forte o suficiente
para combater sozinho a bactéria, o que não acontecia na maior parte dos casos. Então, quando Álvares de Azevedo foi diagnosticado com tuberculose, ele pensou: é o meu fim, já era. Eu vou viver mais um mês, vou viver mais uma semana. Foi dentro desse estado de espírito que ele escreveu, provavelmente, esse poema que abriu o nosso vídeo. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Ele começa a fantasiar a sua própria morte. Tudo isso, claro, que é consequência do temperamento de Álvares de Azevedo, que sem dúvida era melancólico, depressivo, ele era muito sensível. Talvez, se fosse na virada dos anos 2000, ele teria sido um emo, né? Uma pessoa muito sensível, um jovem muito sensível. Mas ele viveu a primeira metade do século XIX. Isso significa que os ídolos dele, os artistas que ele admirava, eram poetas como o Lord Byron, lá na Inglaterra, o Alfred de Musset, e outros românticos que vieram da Alemanha, como o Schiller, como o Goethe, que escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther, livro que eu resenhei aqui, como o Hoffmann, que escrevia contos fantásticos, também bastante românticos, como Edgar Allan Poe. Não eram muitos desses livros que chegavam aqui no Brasil, mas Álvares de Azevedo era um desses rapazes prodígio e ele tinha acesso a esses livros nas suas línguas originais, no inglês e no francês. E ele não era somente um boêmio, né? Ele era um gênio, ele tinha facilidade com línguas, inclusive ele traduziu muitos desses livros, dessas obras, para o português. Esses eram os heróis de Álvares de Azevedo e esse era o clima daquela época, um clima ultra romântico, que se manifestou em Álvares de Azevedo de maneira diferente dos românticos que a gente considera da primeira fase do romantismo, que é a poesia ufanista, nacionalista, que falava da pátria, que no caso de José de Alencar tentava encontrar as origens mitológicas do Brasil e que, portanto, escrevia os romances indigenistas como o Iracema, ou o Guarani, ou o Birajara. Álvares de Azevedo expressou o romantismo da época de outra maneira. Ao invés de olhar para a nossa pátria recém-criada, o Brasil, ele quis dialogar com as influências estrangeiras que aqui no Brasil eram completamente novidade. O que chegava no Brasil, em termos de literatura ainda naquela época, era a literatura portuguesa. Ele foi responsável, sim, por ter trazido essas referências alemãs, inglesas e francesas e ter dialogado com elas. Ele estava naquela cidadezinha chechelenta, que era São Paulo, que na certa tinha 99,9% da sua população analfabeta, e ele trouxe essas influências. Ele se tornou uma figura importante na história da Faculdade de Direito de São Paulo e, por consequência, uma personagem muito importante na própria história de São Paulo. Álvares de Azevedo trouxe um lustro cosmopolita para aquela cidade que ainda era muito provinciana. E são exatamente essas conexões com os países do norte da Europa que a gente pode observar aqui na antologia da editora Darkside, Medo Imortal, uma antologia, como eu já introduzi para vocês no outro vídeo. Turma, vocês sabem o significado da palavra provinciana dentro desse contexto? O que é algo provinciano? Se nós pararmos para analisar a palavra provinciana, ela vem de província. E o que seria essa província? Algo que não está em uma evolução, algo retrógrado, algo antigo, algo atrasado, algo arcaico, atitudes antigas, atitudes que você não vê em 2020. Estão entendendo mais ou menos? Ou não deveria ver? Estão entendendo mais ou menos, gente? Que tudo é a forma com que as pessoas entendem. Né? Vocês estão vendo que é importante é você entender, porque é uma questão de conhecimento, é uma questão cultural. Então, todo mundo precisa entender isso. Caramba, Noite da Taverna. O que é a Noite da Taverna? Ah, era um livro que falava disso, disso, disso e disso. De repente, eu não tenho afinidades, mas é necessário você compreender sobre a temática, né? Não é você concordar, não é você concordar ou discordar. Você pode concordar ou discordar, você tem apenas que entender o que está acontecendo para não ficar, né, gente, limitado numa ignorância, né? Que seleciona trabalhos em prosa, contos principalmente,
de escritores que tiveram alguma ligação com a Academia Brasileira de Letras na sua fundação. Álvares de Azevedo morreu muito antes da fundação da ABL, mas ele era tão importante àquela altura, no final do século, 1897, que ele foi escolhido como patrono de uma das cadeiras. Ele era um dos inspiradores. Mesmo tão jovem, ele já tinha consolidado seu nome como um dos grandes autores da literatura brasileira e virou patrono de um dos assentos da ABL. Hoje em dia, lógico, a gente conhece mais a obra poética, reunida, por exemplo, no volume A Lira dos 20 Anos. Mas a obra em prosa, que você encontra aqui integralmente, chamada Noite na Taverna, esse sim foi o livro mais influente, mais efervescente, mais popular, que passava de mãos em mãos nos colégios, nas faculdades, que alimentava a imaginação da juventude e que fizeram de Álvares de Azevedo uma verdadeira lenda da cultura nacional. Formalmente, ele é uma novela, que é aquele formato literário que se situa entre o conto, que é muito breve, e o romance, que é mais longo, mais sofisticado, dividido em capítulos. Ele é uma novela moldura, usa aquele recurso da literatura que a gente encontra no Decameron ou mesmo nas Mil e Uma Noites. Ele tem um pretexto, uma narrativa moldura, vários personagens que se reúnem e cada um começa a contar uma história. 5 amigos que estão bebendo numa taverna, loucaços, eles estão pra lá de Bagdá e começam a contar aos outros histórias bem horripilantes, como se fosse uma espécie de competição. O interessante é que nenhum desses amigos tem nomes portugueses ou brasileiros, todos eles têm nomes estrangeiros, que lembram o alemão, que lembram o italiano. Eles se chamam Bertram, se chamam Johann, Gennaro, tem um nome italiano, Solfieri, porque as influências que chegavam às histórias góticas, de terror, que Álvares de Azevedo gostava de ler, se passavam nesses países. Para ele, devia alimentar a imaginação, então o que ele quis foi escrever uma história aos moldes daquelas que ele gostava de ler. Existem muitas referências, é até meio difícil de se localizar. Eles falam de muitos autores, filósofos, artistas. As notas de rodapé dão uma ajuda, mas se você não tem conhecimento prévio nenhum sobre os autores do romantismo alemão ou sobre alguns dos nomes importantes da filosofia antiga e moderna, talvez você se sinta confuso no capítulo inicial, que é o que abre a história, que reúne todos eles numa taverna, como eu falei, loucaços, né, tomando vinho, se enchendo de vinho. Era vinho que eles tomavam, né? Eu duvido, se fosse aqui no Brasil, eles estariam tomando cachaça, mas como essa história se passa em algum lugar lá da Europa, eles tomam vinho. Mas, apesar de ser um pouquinho difícil o primeiro capítulo, o capítulo de abertura, que funciona como uma espécie de prólogo, eu insisto que você deve tentar ultrapassar esse capítulo, porque a partir do próximo a gente já começa as narrativas de cada um dos 5 amigos. E essas histórias são independentes, cada uma delas pode ser lida num momento diferente da sua vida, e todas elas vão te chocar pela ousadia, pela torpeza e pela perversidade dos atos cometidos pelos protagonistas. Pense quais são os piores crimes que você consegue imaginar. É assassinato? Tá lá. É incesto? Tá lá. É aborto? Tá lá. É canibalismo? Tá lá. É necrofilia? Tá lá. Acho que é por isso que Álvares de Azevedo não se animou a publicar esse livro em vida. Essas histórias contadas por esses 5 amigos são de uma ousadia e de uma imoralidade que são chocantes até mesmo para nós, leitores do século XXI. Imagine, então, para os leitores da época dele, a década de 1840, mais ou menos. Deveria ser um escândalo. Seja como for, ele não publicou aquilo em vida. Esses textos, talvez ele distribuísse entre amigos, coisas assim, ficasse uma coisa meio interna, né? Foi só depois da morte dele, uns 3 anos depois da morte dele, que o texto ganhou o público. E, a princípio, a crítica foi devastadora. A maioria dos estudiosos que criticavam, escreviam nos jornais, fez críticas considerando a obra baixíssima, imoral, péssimo exemplo, que corrompia de juventude. Eu tive a oportunidade de ler um comentário feito pelo Machado de Assis, que então, na metade do século, ainda era jovem, mas já escrevia em jornais, já fazia crítica literária,
E ele faz diferente dos seus contemporâneos. Ele nega que Noite na Taverna seja uma novela sem qualidade nenhuma, uma simples cópia mal feita de textos estrangeiros, como os escritos por Lord Byron, por exemplo. Mas ele reconhece que o livro tem alguns defeitos de maturidade. Há um excesso de erudição. Álvares de Azevedo tenta colocar todas as referências de filósofos e artistas e gente que ele conhece, e por causa disso o texto acaba ficando confuso, sem foco, como se ele soubesse, né? Talvez ele pressentisse que ia morrer cedo. Ele tenta colocar tudo que ele sabe, todas as referências, ele tenta socar tudo na mesma obra, e o resultado é um livro erudito demais, um livro confuso nas suas referências. Mas se a gente consegue abstrair disso e se focar somente nos enredos das histórias, aí a gente consegue perceber bastante emoção, ação e originalidade. Não importa o que os críticos do século XIX diziam, esse livro, Noite da Taverna, foi um marco para a juventude brasileira do século XIX, principalmente estudantes universitários dos cursos de Direito. Porque naquela época você não tinha muita escolha, né? Se você tinha qualquer pendor artístico para as letras ou para qualquer coisa, você ia fazer Direito, porque você não tinha outra opção. Se você fosse bem nascido, pudesse estudar, você tinha pouquíssimas opções de carreira. Ou você ia fazer Medicina, ou você ia fazer alguma das engenharias que surgiram depois, né, as faculdades, ou você virava padre, ou você fazia Direito. Todos os estudantes que tinham qualquer pendor artístico para escrever, tudo acabavam onde? Na faculdade de Direito. Então havia muitos estudantes que, assim como eu, faziam faculdade de Direito sem nenhum jeito para coisa, sem se interessar absolutamente nada por Direito, e que aproveitavam a vivência da faculdade para desenvolver os seus dotes artísticos. É por isso que Álvares de Azevedo acabou se tornando um ídolo de uma futura geração de escritores, como, por exemplo, os poetas Fagundes Varela e Castro Alves. Esse sim, eu tenho certeza que você já ouviu falar, o famoso escritor, o poeta da abolição, que escreveu lindos e épicos poemas defendendo a abolição da escravatura aqui no Brasil, e que se transformou talvez num nome tão forte, ou até mais forte do que o do próprio Álvares de Azevedo. Ele, Castro Alves, um baiano, tinha idolatria pelo seu antecessor poeta paulista. Então a gente pode concluir que Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, ele funciona quase como um filme, uma tela de cinema em que a gente vê um desfile de cenas com todos os crimes e as piores torpezas imagináveis, muitas vezes revoltantes, principalmente o tratamento dispensado às mulheres de cada um dos contos. Os estudiosos, ao longo do tempo, no século XIX, XX, se questionaram bastante, discutiram muito a respeito da originalidade dessa obra, ou mesmo do bom gosto dessa obra. Mas o que nenhum deles nega, nem os defensores, nem os detratores mais fervorosos, é que esse livro teve grande influência sobre a nossa literatura. Ele iniciou uma tradição aqui no Brasil que, infelizmente, foi um pouco esquecida e que o século XX não soube desenvolver tão bem. É a tradição da literatura de horror, de loucura, de delírio e de prazer. Vale a pena revisitar essa obra, revisitar esse autor que morreu tão jovem e que deixou esse legado tão interessante na nossa literatura. Você encontra o Noite na Taverna, como eu falei, completo aqui dentro do volume Medo Imortal, da editora Dark Side. Essa série que você está assistindo, Medo Imortal, vai se dedicar a falar sobre cada um desses escritores reunidos nessa antologia. Nós vamos conhecer um pouquinho da vida deles e vamos conhecer alguns dos seus trabalhos que se dedicam à literatura fantástica, à literatura de terror e à literatura especulativa. Vou deixar o link para você comprar o Medo Imortal da Dark Side aqui na descrição do vídeo. Se você quiser acompanhar comigo nos próximos... Não consigo ver isso de aceitar a morte como Álvares de Azevedo fez. Acho que passar por uma situação de morte incerta é necessário para começar a pensar assim. A gente nunca está preparado, né? Por mais que a gente diga estar preparado, né, turma? A gente nunca está preparado para a morte.
chega uma hora que a gente vai tentar entender, mas a reação ela é diferente, né? A questão e tem muito também a questão da maturidade, a questão da aceitação. Eu acho que para você poder aceitar uma morte tem a questão do egoísmo, né? Você precisa entender que de repente uma situação faz com que você fique livre, que aquela liberdade vai fazer com que o sofrimento não seja acentuado. De repente alguém esteja passando por um sofrimento, mas a gente acaba pensando no nosso lado e acaba sendo egoísta ao perceber que aquilo é uma forma de libertação e de repente a pessoa fica melhor ainda, né? Existe essa questão, né? Ô, turma, então vocês estão vendo mais ou menos aí que é a Noite de Taverna, né? Que a gente vai falar de vários assuntos, valores independentes. Eu vou colocar uma cena aqui curta para vocês virem. Deixa eu só interromper isso aqui. Tchananana. Noite na Taverna é uma obra singular, quadro do romantismo brasileiro. Todas as virtudes e todos os defeitos da Noite na Taverna é uma obra singular. Partilhar aqui, tá, turma? Noite na Taverna é uma obra singular, quadro do romantismo brasileiro. Todas as virtudes e todos os defeitos da escola estão presentes nessas histórias de desvairada imaginação. Álvares de Azevedo, nesse sentido, é emblemático. Enclausurado no meio mesquinho de São Paulo, nos fins da década de 1840, o poeta reage. Conta, através da fantasia, em sonhos absurdos e pesadelos delirantes. Noite na Taverna é bem um desses pesadelos. Amigos embriagados, numa escusa e sombria taverna de sul. Cada um deles narra uma história e todos disputam agora de ter vivido a mais louca aventura. Na voz de Sophie temos uma trama entre necrofilia, catalepsia e sinistura. No texto são evidentes o horror à ponto e a perversão à baile. Morto aos 21 anos, com versos excepcionais, com Noite na Taverna, com uma peça teatral macai, somos obrigados a reconhecer que a Álvares de Azevedo faltou exclusivamente tempo. Saberam? Roma é a cidade do fanatismo e da perdição. A alcova do sacerdote dorme em agosto, a massa, em vez de admitir esse futuro dos siglos. Do retirar de gozo, blasfemo, mesmo, sacrilégio, corrupção do amor. Beijo, lasciva e alheio da crença. Era em Roma. Uma noite, a lua e a vela, se vai ela no verão para aquele céu morto, o fresco das águas, estralavam os filhos do leito do Tigre. A noite e a bela, eu passeava sós pela ponte, as luzes se apagaram uma por uma nos palácios, as ruas se faziam ermas, e a lua sonolenta se escondia no leito de nuvens. A sombra de uma mulher apareceu numa janela solitária, era uma forma branca. A face daquela mulher era como de uma estátua pálida, nua. Pelas faces dela, como gotas de uma taça caída, rolavam fios de lágrimas. Eu encostei a aresta de um palácio. A visão desapareceu no escuro da janela. Daí um canto se derramava. Não era só uma voz melodiosa. Havia naquele cantar um como choro de frenesi, um como gemer de insânia. Aquela voz era sombria, como a do vento à noite nos cemitérios, cantando a nênia das flores murchas da morte. Depois o canto calou-se. A mulher apareceu na porta. Parecia espreitar se havia alguém nas ruas. Ninguém. Saí, eu seguia. A noite ia cada vez mais alta. A lua sumira-se no céu e a chuva caía às gotas pesadas. Andamos longo tempo pelos labirintos das ruas, enfim ela parou. Estávamos no campo.
cruzes que se erguiam de entre o ervaçal. Ela ajoelhou-se, parecia soluçar. Em torno dela passavam as aves da noite. Eu não sei se eu adormeci. Eu sei apenas que quando amanheceu achei-me a sós no cemitério. Contudo, a criatura pálida não fora uma ilusão. As urzes, as cicutas do campo santo estavam quebradas junto a uma cruz. O frio da noite, aquele sono dormido, a chuva causaram-me uma febre. No meu delírio passava e repassava aquela brancura de mulher, gemiam aqueles soluços e todo aquele devaneio se perdia num canto suavíssimo. Um ano depois voltei a Roma. Nos beijos das mulheres nada me saciava. No sono da saciedade me vinha aquela visão. Uma noite após morrer, eu deixara dormida no leito dela, a Condessa Borbora. Dei um último olhar àquela forma nua e adormecida, com a febre nas faces e a lascívia nos lábios úmidos, gemendo ainda nos sonhos como na agonia voluptuosa do amor. Saí. Não sei se a noite era límpida ou negra, sei apenas que a cabeça me escaldava de embriaguez. As taças tinham ficado vazias na mesa aos lábios daquela criatura e eu beber até a última gota do vinho do repente. Quando dei acordo de mim, estava num lugar escuro. As estrelas passavam seus raios brancos entre as vidraças de um templo. As luzes de 4 cílios batiam num caixão entreaberto. Abriu. Era o de uma moça. Aquele branco da mortalha, as grinaldas da morte na fronte dela, naquela tez lívida, embaçada, o esfrento dos olhos mal apertados. Mas e aqueles traços todos me lembraram uma ideia perdida. Era o anjo do cemitério. Cerrei as portas da igreja, que ignoro por que o achar abertas. Tomei o cadáver nos meus braços para fora do caixão, pesava como um chumbo. Sabe a história de Marie Stuart, degolada em Toulon Cos? Do cadáver sem cabeça e do homem sem coração? Uma conta Brantôme? Foi uma ideia singular a que eu tive. Tomei-a no colo, preguei-lhe 1000 beijos nos lábios. Ela era bela assim. Rasguei-lhe o sudário, despi-lhe o véu e a capela, como noivos desce a noiva. Era mesmo uma estátua, tão branca era ela. A luz dos cheiros dava-lhe aquela palidez de âmbar que luz nos mármores antigos. O córcio foi fervoroso. Cevei em perdição aquela vigília. A madrugada passava já frouxa nas janelas, aquele calor de meu peito, a convulsão de meu amor. A donzela pálida parecia reanimar-se. Súbito abriu os olhos empanados, a sombria dos ombros como a de um estrelo de neve. Não era já a morte, era um desmaio. No aperto daquele abraço havia, contudo, alguma coisa de horrível. O leito de laje onde eu passara uma hora de embriaguez me resfriava. Por de acuso soltar-me daquele aperto do peito dela, ela acordou. Ouvi falar em catalepsia, é um pesadelo horrível. Ele que gira ao acordado que emparedam num sepulcro congelado que sentem seus membros tolhidos e as faces banhadas de lágrimas alheias sem poder revelar a vida. A moça revivia pouco e pouco ao acordar, desmaiar. Eu sei, macaca, tomei-a nos braços, coberta com o seu sudário como uma criança. Ao aproximar-se da porta, topei num corpo. Abaixei-me, olhei. Era algum coveiro do cemitério da igreja que aí dormira de ébrio e esqueci de fechar a porta. Saí. Ao passar a porta, encontrei uma patrulha. Que levas aí? A noite era muito alta. Talvez me cresce um ladrão. É minha mulher que vai desmaiar. Uma mulher? Mas essa roupa branca e longa? Será acaso o roubador de cadáveres? O guarda aproximou-se, tocou-lhe a fronte. Era fria. É uma defunta. Cheguei meus lábios ao dela, senti um bafejo morno. Era vida. Sede, disse eu. A guarda chegou-lhes os lábios. Os beijos ácidos roçaram pelo da moça. Se eu sentisse o estalar de um beijo, o punhal já estava nu nas minhas mãos frias. Boa noite, moço. Pode seguir, disse. Caminhei. Estava cansado. Custava carregar o meu fardo. E eu sentia que a moça ia despertar, temeroso de que eu ouvisse ela gritar e acudisse. Corri com mais esforço. Quando eu passei a porta, ela cortou. O primeiro som que lhe saiu da boca foi um grito de medo. Mal eu fechar a porta, bateram nela. Era um bando de libertinos, meus companheiros que voltavam do dia. Reclamaram que abri. Deixei a moça no meu quarto e abri. E hora depois, eu os deixava na sala bebendo ainda. A turbação da embriaguez fez com que não notassem minha ausência. Quando entrei no quarto da moça, vi-a erguida, ria de um rir confuso, uma insânia, e frio como a folha de uma espada. Trespassava de dor, houve 2 dias e 2 noites levou ela de febre assim. Não houve sanar naquele delírio nem morrer de feliz.
depois de 2 noites e 2 dias de delírio. À noite saí, fui ter com um estatuário que trabalhava perfeitamente em cera e paguei-lhe uma estátua dessa virgem. Quando a escultura saiu, levantei os tijolos de mármore de meu quarto com as mãos, cavei um túmulo. Tomei então pela última vez nos braços, apertei-a meu peito, muda e fria, beijei-a e cobri-a adormecida no sono eterno com o lençol de seu leito. Fechei-a no seu túmulo, estendi meu leito. 1 ano, noite e noite, dormi sobre as lajes que a cobriam. Um dia o estatuário me trouxe a sua obra, paguei-lhe e paguei o segredo. Não te lembras, Bertrand, de uma forma branca de mulher que entreviste pelo véu do meu cortinado? Não te lembras que eu respondi que era uma virgem que dormia? Quem era essa mulher, Sofia? Quem era? Seu nome? Quem se importa com uma palavra quando sente que o vinho queima assado os lábios? Quem pergunta o nome da prostituta com quem dormiu e sentiu morrer a seus beijos, quando nem a dele mister por escrever-lhe na lousa? Sofia encheu uma taça e bebeu-a. E a erguer-se da mesa quando um dos convivas tomou pelo braço. Sofieri, não é um conto isso tudo. Pelo inferno que não. Por meu pai, que era conde bandido. Por minha mãe, que era a bela Messalina das ruas. Pela perdição que não. Desde que eu próprio calquei aquela mulher com meus pés na sua cova de terra. Eu vos juro. Guardei-lhe como amuleto a capela de defunta. Eila! Abriu a camisa. Vira-me ao pescoço uma guirlanda de flores mirradas. Vedes lá! Murcha e seca, como o crânio dela. Gente, olha só, é claro que vai causar estranheza em alguns, né? A própria questão da necrofilia, né? Que eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, ou acredito que não, que seria violação de um cadáver. Então, nós vemos essa questão do horror, é uma literatura de horror, que é diferente de literatura de terror, né? Que vai causar estranhamento para a gente, como vocês já ouviram antes. Então, geralmente foi o significado errado da palavra, eles levaram por uma outra forma, nessa questão de viver intensamente, voltado para orgias, voltado para álcool, essa questão da necrofilia, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa palavra, mas é a violação, sim, Rodrigo, de um cadáver, né? E naquela época vestido com roupas longas, quando a pessoa era enterrada, nós estamos falando de algo gótico, algo trevoso mesmo, e era uma realização que nós sabemos que é um desvio, né? Que isso é um desvio de caráter, que é um desvio, é uma doença, isso é doentio, né? Sim, isso é doença, né, gente? Isso é uma doença. Então, sem dúvida, isso é uma doença, isso é um desvio, né? E o que eu gostaria de lembrar para falar para vocês é que nós temos os nossos valores, a nossa educação. É claro que vai causar estranheza, porque isso não é algo comum na nossa rotina, na nossa vida. Mas eu queria que vocês falassem, caramba, o Álvaro de Azevedo ele fala de Noite de Taverna. Sobre o que esse livro fala? Fala de necrofilia, fala de a mulher é totalmente depreciada, fala de orgias. Ele é inspirado por Lord Byron. Então, tem essa questão da ultra-romantismo, a questão do mal do século da segunda geração romântica. Então, é isso que eu queria que vocês focassem sobre esse livro que causa tanta estranheza. Ok, turma? Está faltando menos de 1 minuto. Né? Obrigado aí pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo e até mais.